E a pessoa falava assim, ó, pô, como é que você vai pagar? Ela falou, não, eu tenho dinheiro para pagar à vista, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou financiar 100%. Onde que seu dinheiro está investido? Não, porque o meu dinheiro está investido onde? Na poupança. Aí o cara trocava um patrimônio que está lá investido, rendendo 6,5% ao ano, por uma dívida, por um bem que vai se desvalorizar, e uma dívida que estava crescendo 30% ao ano. Falava, cara, né, obviamente que a minha vontade era falar, meu amigo, investimentos, né? Acho que você foca em toda a organização financeira do pessoal. Você vê, e aí eu vejo muita gente, queria uma percepção sua, você também enxerga isso, muita gente, não, pô, eu tô aqui com uma grana investida e tudo mais, e com uma dívida bizarra, pagando 30, 40% ao ano, e falando, ó, o quanto que eu ganhei nos meus investimentos, investi bem pra caramba, ganhei 25% no ano. Falo, pô, queria saber se isso é algo comum que você vê, porque até nos assinantes da Speech, né, quando a gente tem Recebe mais uma dúvidas assim. nova leva de assinantes, tem muita gente assim. Pô, o que você acha que eu faço? Eu quito uma dívida que eu tenho aqui ou eu continuo investindo? Eu falo, quanto que tá rendendo? Quanto que é a taxa dessa dívida? Ah, 5% ao mês. Eu falo, pô, Por Não, causa queria de saber se isso é um agiota. negócio comum. é comum. Entre a minha audiência vai ser um pouco menos comum, assim, acontece, mas é um pouco menos pelo discurso sempre, né? Então, quando todo vídeo, eu normalmente costumo falar de dívida e tal, eu fui fazendo por isso, antes eu falava só de investimento, daí você vai percebendo que, Que não é só isso, né? não, que tem um monte de gente que aprendeu a investir, tá cheio de dívida, tá? É. Mas eu não sabia disso, assim, cara, eu fui descobrir como é que funciona a economia depois de muito tempo conversando com muita gente, porque quando a gente trabalha direto no mercado financeiro e troca ideia com a galera, a gente fica preso dentro de uma realidade muito específica. É uma realidade onde todo mundo entende um pouco sobre dinheiro. Então, nossos amigos entendem sobre dinheiro. O cara que trabalha aqui, que você pensa que não manja de dinheiro, ele tá ouvindo aquilo o dia inteiro. Aí é o editor de vídeo, todo mundo. Chega no momento que todo mundo já sabe mais ou menos o que tá fazendo. E aí você cria uma bolha onde você acha que a realidade é aquela, que aquilo ali é o Brasil. E aí, quando eu comecei a criar conteúdo, que eu via o povo mandar os relatos, aí que eu comecei. Pô. Aí eu fiz um monte de vídeo falando, olha, isso aqui não dá, a dívida não funciona. Mas aí no Brasil também tem dívidas que se tornam impagáveis, né? E aí o pessoal tem lá um negócio que vai tirar o nome dele do SPC depois de 5 anos, a dívida é impagável, é um sistema financeiro todo travado. E muitas vezes você tem que chegar lá pro cara, você não pode aconselhar ele a não pagar uma dívida, né? Não é assim que funciona. Mas tem coisa que não dá para o cara pagar, tem coisa que não dá. Eu já cheguei a ver números assim que eu falo assim, a pessoa ganha X, ela se endividou, ela passou um cartão de crédito numa coisa específica, a juros de cartão de crédito é tão alto que ela vai ter que esperar o nome dela limpar mesmo. Não tem como pagar. Não tem como. Eu nunca pensei que eu ia ver isso na vida. Mas tem uma pessoa que, se ela trabalhar a vida inteira, ela não paga a dívida. Você vai mandar ela pagar? Exato. Tem aquela história, né? Dívida pequena, o problema é seu, dívida grande, o problema é do banco, né? Você, Mas não é, porque o banco já ganhou um dinheiro. A linha de crédito de banco, assim, funciona de um jeito muito peculiar. Eu fui percebendo. Assim, é um monte de conta que a gente vai fazendo. É o seguinte: o dinheiro que o banco ganhou com você tem a ver com o limite de crédito concedido a você. Então é de maneira que quando ele te empresta, já existe quando você vai olhando os números, quando ele te empresta, a chance dele perder é praticamente nula, porque se você paga X parcelas ali, já compensou e ele já tinha ganhado um dinheiro anterior. Então, ele só te permite se negativar quando você já gerou um certo retorno positivo, né? Que é um sistema muito interessante. Então, na verdade, é por isso que essas dívidas são impagáveis. Aí criou-se uma régua que os bancos foram aumentando tanto a taxa de juros por causa do risco da inadimplência, que aí a própria inadimplência faz eles aumentarem cada vez mais a taxa de juros, que faz aumentar a inadimplência. Então entrou num círculo da morte ali, que vai ter que ser resolvido de alguma maneira, né? O que você acha dessa proposta de limitar 100% do valor da dívida? Eu acho bom, cara. Não dá pra gente ter a taxa de juros que a gente tem no Brasil, assim. Eu gosto de banco, invisto em banco pra caralho, mas tem coisa que você olha e fala, meu Deus, meu Deus. É uma taxa de juros de 356%. A gente entende de juros compostos. Você sabe que não é possível pagar, sabe? Todo mundo sabe, eu sei, você sabe. Todo mundo sabe. E aí, como é que a gente fala que a gente vai emprestar dinheiro pras pessoas numa dívida impagável? E primeiro que não existe dinheiro na economia a partir desse momento, porque se faz uma conta rápida aí. É uma conta de doido, não é conta de economia. Ainda bem que chama os economistas. Tomara que vocês me ajudem a corrigir ela. Mas, assim, é só um raciocínio absurdo. Se alguém passa um cartão e o banco empresta acima daquele dinheiro que essa pessoa tem, e aí ela vai e gera uma taxa de juros que aumenta os juros disso ainda, significa que todo o dinheiro que existe não é possível para pagar as dívidas que o banco inventou. Se todo mundo quiser pagar as dívidas, eu não meti dá. o Nazaré agora. Ó, vamos lá. O banco empresta um dinheiro que ele não possui. Não é por isso que a gente usa o Basileia? Então ele empresta acima do que tem de verdade. Ele já faz essa escala. Acima do que tem de verdade. Além de tudo, quando ele empresta acima do que tem de verdade, isso está crescendo uma taxa de juros, correto? Então, se as pessoas pegarem todo o dinheiro que existe, provavelmente não dá para pagar as dívidas que existem.
Então, isso daí você tem que considerar o negócio que se chama reprodução natural. Não, eles vão injetar mais dinheiro na economia. Tá considerando isso, eu acho. Tá considerando Então, a impressão de dinheiro. Como é que surgiu os juros lá atrás? Essa história é boa pra caralho. É a da vaca? É a da vaca, né? Porque lá atrás, no início da civilização suméria, né? Você tinha basicamente agricultura, né? A galera tava começando a desenvolver bem a agricultura. E aí chegava uma tempestade. Cara, você perdia tudo que você tinha. O que você fazia? Você chegava pro teu vizinho e falava o seguinte: cara, me presta um boi, uma vaca aí. Na próxima colheita eu te devolvo isso. Só que qual era o problema? O boi e uma vaca geram um bezerro em um ano, mais ou menos assim. Então você tinha que devolver, além do boi e da vaca, o bezerro. É daí que vem a história da taxa de juros, que dá mais ou menos 33% ao ano, se você for fazer essa conta da tendência natural das coisas se reproduzirem na natureza. Então, naturalmente, as coisas estão se reproduzindo. Se você pega o dinheiro de você, beleza, você pegou R$ 100. Só que se você comprou um boi e uma vaca, amanhã você vai ter mais do que um boi e uma vaca. Então, a coisa está se reproduzindo ali. Mas eu concordo com você, tem um limite nisso. Não, Você tem não tem como inventar moda, sabe? Não, é porque até tem agora um insumo. Só que o negócio é o seguinte, ó, existe uma taxa de juros que tá crescendo, a taxa de juros alta. Existe o dinheiro que já não existia, porque eles emprestam mais do que o dinheiro que existe de verdade. Então ele foi emprestado e alavancado a primeira vez. Quanto mais a taxa de juros age, mais a gente está alavancando. Tudo bem que o dinheiro ele não é escasso, né? Se eu pego R$ 10, você pega R$ 10, a gente pega R$ 10, a gente fica trocando ele de mão, a gente gerou 300 mil. É só passar a rodada suficiente. Não, aumenta a base monetária, né? Só que quando você trava e essas pessoas não conseguem pagar os juros, na verdade, chega no momento que talvez tenha menos dinheiro disponível com o número de dívidas. Deve chegar a acontecer. No infinito chega. E aí é a hora que dá a merda. É, que eu acho que é a hora que a gente entra nesses tombos, assim. Então, Muito se grande. isso acontece na prática e você tem mais necessidade de dinheiro do que tem dinheiro na economia e o Banco Central não aumenta a base monetária, que muita gente critica, né? Porra, cara, tá emitindo moedas, cara. O que acontece na prática é que você tem deflação. Porque Não, não acho tem que dinheiro. travaria a economia. Acho que além da deflação. Vai ser uma deflação meio perigosa. Não, é uma deflação perigosa. Deflação não é maneiro, não. A galera acha que é, até vendo na A prática. deflação é boa, uns numerozinhos ali, 2%. Agora quando ela arrebenta, acho que chega Cara, no ponto. porra, deflação é perigoso pra cacete, porque se você tem uma dívida de R$ 100 mil, por exemplo, você tem deflação, na prática seus R$ 100 mil comprariam muito mais coisa lá na frente. Então sua dívida vai aumentando de forma descomunal. Loucamente. É muito pior. Agora, um negócio que eu. Nossa, mesmo. A gente tava falando aqui de, pô, o brasileiro se lascar de juros. E eu trabalhei 3 meses, fui treinei 3 meses da Chevrolet. E aí eu tinha que passar um tempo nas concessionárias. O pior erro, e aí eu sempre falo, cara, pra mim, assim, o grande vilão das finanças do brasileiro e da brasileira é o carro. As pessoas chegavam lá Mas e é mesmo. eu sentava na mesa, assim, pra ver a negociação dos vendedores. E aí a pessoa falava assim, ó, pô, como é que você vai pagar? Ela falava, não, eu tenho dinheiro pra pagar à vista, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou financiar 100%. Onde que seu dinheiro tá investido? Não, porque o meu dinheiro tá investido onde? Na poupança. Aí o cara trocava um patrimônio que tá lá investido, rendendo 6,5% ao ano, por uma dívida, por um bem que vai se desvalorizar, e uma dívida que tava crescendo 30% ao ano. Falava, cara, né, obviamente que a minha vontade era falar, meu amigo, o que você tá fazendo aqui? É loucura. Mas é o que a galera faz de maneira consistente, né, cara? É bizarro. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou, pô, as empresas, né? A galera já tá até perguntando. Pergunta como é que ele escolhe as melhores empresas e tudo mais. Tem alguns indicadores que você comentou brevemente. Quais são os mais importantes para você na hora de filtrar? Porque, pô, tem quantas empresas listadas? Listadas, não no Ibovespa. Não, muito mais 350. Se você juntar Ibovespa e Small Cap, já dá mais ou menos isso. Então, assim, você tem que passar Hoje em algum... dia é umas 400 e lá vai cacetada no Brasil. Você tem que passar algum tipo de filtro, porque você não vai conseguir ver a história, pô, e tudo de todas as empresas. Então, para você, quais que são os filtros mais importantes na hora de você selecionar um universo investível de empresas ali? Quando eu vou falar para investir mesmo, assim, falar assim, Uhum. olha, vamos trabalhar com segurança aqui. Se a empresa não tem lucros consistentes pelo menos 10 anos, não serve para análise, então aí eu poderia até especular nela, mas eu posso colocar um pequeno Startup, percentual. então, unicórnio para você? Eu acho que Vai tudo vai IPO quebrar. também, né? Eu tenho a certeza que tudo vai quebrar. Então, Já dá IPO também. sim, isso, né? já barra. Não... Dá para investir, não é que não dá. Pô, eu gosto, tenho Vivara na carteira e tal, mas é aquele negócio assim, ó, eu vou pôr 0,5% nisso aqui, 1%, e aí você tá sabendo que você tá fazendo uma aposta. Então, se não é isso, para mim é aposta. Se não tem lucros consistentes, é aposta. Porque é na empresa. Aumenta a empresa de crescimento. Então, pô, não tem lucros consistentes, é aposta. Eles estão tentando. Todo mundo que injetou dinheiro naquela empresa tá tentando fazer aquilo ali virar. Mas é o maior investidor do mundo, tá tentando fazer virar. Se não tem lucros consistentes, é aposta. E ele sabe que é uma aposta, né? A diferença é que o investidor normalmente não sabe. E aí você considera, então, a dívida líquida pelo EBITDA ali, se for superior a 3, para mim acho loucura, a empresa que tá devendo 3 anos do que ela consegue gerar, né? De earnings before interest, tax, depreciation, amortization lá, que é essa palavra horrível, lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. É que fica pior, fica lagida, né? Lagida. Mas é só lucro operacional, vai. É aquilo que dá a operação da empresa, tirando os juros que ela paga, a depreciação e tudo, ela gera. Então, se a empresa tem mais de 3 anos, ela está endividada em relação a isso, que esse indicador nem é lucro líquido, ela teria que fazer para mim, uma desalavancagem, né? Mesmo que ela seja uma empresa
de tentativa de aposta, sei lá o quê, tá chegando em níveis alarmantes, porque ela não consegue mais pagar, talvez, a folha dela em 6 meses, 5 meses. Eu Entendeu? lembro que eu vi a Azul no início do ano, estava 45 vezes. É saudável, né? Coisa boa. Mas assim, essa empresa, na verdade, ela já quebrou. Aí ela está sendo sustentada por alguma coisa. E aí pode ser um auxílio do governo, pode ser um auxílio dos investidores que botaram o dinheiro deles, pode ser uma nova rodada e tal, mas ela não existe mais. Operacionalmente ela acabou. Nesse ponto, sabe qual que é bizarro? O que você falou, eu vou esquecer. No Brasil, a gente demora pra ver a empresa quebrar. Demora pra caramba. E na Finclass do Marcos Lisboa, ele fala, esse é um dos motivos pelo atraso dos países emergentes. Em país emergente, empresa que ela não é saudável, não é lucrativa, ela sobrevive muito mais do que em país desenvolvido. País desenvolvido, pô, não deu lucro, prejuízo, quebra, vende, pum, tenta aquela pessoa, aquele dinheiro ali, já vai parar em outro negócio que vai tentar ser lucrativo. No Brasil, em outros países emergentes, é um benefício aqui, e é uma tentativa ali. Você tudo sabe mais. que boa parte disso. Mas é por causa dos empregos. Exatamente. E tem uma parte significativa por causa de um detalhe bobo, que é a confusão entre pessoa física e pessoa jurídica. Porque aqui no Brasil, se você quebra a tua pessoa jurídica, a galera vai. Se você decreta falência na pessoa jurídica, a galera vai atrás da sua conta na pessoa física. Nos Estados Unidos você cansa de ver, cara. O cara quebrou 2, 3 empresas, conseguiu dar a volta por cima e criou outra coisa. Porque não vai na pessoa física dele. Então aqui a gente fica tentando empurrar recuperação judicial de eterno, pô. Pra não quebrar. Porque se falir, cara, acabou tua vida. Eles vão atrás de tudo. E vão atrás de nomes, assim, eu já vi a empresa em recuperação judicial, a primeira empresa que eu trabalhei era em recuperação judicial. Mas olha o nível que chega, olha a distância que chega. Imagina, tem um cara que é meu amigo, ele é herdeiro de uma empresa que entrou em recuperação judicial, herdeiro de uma dívida absurda. Que merda. Aí ele abriu uma outra empresa herdeiro. que não tem nada a ver com isso, ele nem trabalhava lá, ele nem era vivo quando fundaram a empresa, cara. E daí pegaram a empresa dele, enfiaram um monte de processo e arrastaram pra dentro do negócio. Nossa, E ele não tinha nada a ver, ele nunca trabalhou, nunca teve vínculo com a empresa, nunca ganhou um centavo de lá. Só que, pô, pode ser que o cara tá usando o nome do filho como laranja e tal. Esse maluco, ele casou em separação de bens com uma mulher. Essa mulher já é separada dele. Foram atrás dos bens dela, confiscam o dinheiro dela. Nossa. Que não tem nada a ver e que nunca teve R$1 e que casou em separação de bens. Isso é uma loucura, porque a ideia da empresa, Caraca, quando ela que foi doideira, criada, era Sacanagem. justamente pra evitar que isso aí acontecesse. Mas é Pra não ir atrás sacanagem, do porque o software, seu sabe? pai tem um potencial de destruir sua vida, você só não sabe dele ainda. Mas seu pai tem um potencial de destruir sua vida e a da sua Ouviu, né, esposa e pai? dos seus Parou com filhos. essa- Porra, pai, cara, eu também já vou dar um recado aqui. Fica pai, pianinho cuidado aí. meu. É doideira, porque e aí, isso é um ambiente de negócio com insegurança jurídica, né? Então, a partir disso ali, aí eu olho o tag along, pô, sem tag along pra mim você não tem nada, porque se o cara pode vender pelo preço que quiser e você não recebe Mas nada. explica aí pra galera o tag Tag along. along é o direito de vender junto com o controlador. Então, ó, eu sou dono dessa marca de água, eu chamei eles dois pra brother, a gente tem aqui agora, juntamos a Lindóia, e a gente é dona da Lindóia agora, quem me dera. E aí, a gente vai ali e tá junto na empresa. Só que eu tenho 51% da empresa. Eu mando no negócio e eles não. Estão divididos o restante do percentual. Aí eu vou lá, recebo uma proposta da Nestlé, que quer comprar água do mundo, fala, quer vender aí pra mim por 100 milhões suas ações? A minha eles falam 100 milhões, a deles eles falam 1 milhão pra cada. E aí, pô, era 49% da empresa, só que como eu vendi o controle, a deles não valem mais o mesmo tanto, porque eu posso prejudicar a empresa até eles saírem, eu posso injetar capital até eles saírem. Então, posso fazer aquisição forçada. Então, o direito de tag along, em contratozinho de startup também, você que é startupeiro, tem seu brother e tal, já garante ali drag along, bota os along tudo que tiver, vai faz igual self-service pra você poder ficar com E é isso. Então, tag along, cara, importantíssimo. E aí, a partir disso, eu vou pra setor perene ou não, né? Então, pô, se o setor existe há muitos anos. E isso é uma coisa muito difícil de ser avaliada, né? Mas quando a gente olha pra realidade, é lógico, falar do passado é bom pra caramba, né? Porque todo mundo é gênio falando do passado, mas você pega, por exemplo, o setor de fita cassete, né? Quanto tempo durou o setor de fita cassete para ser substituído pelo DVD? Aí quanto tempo durou o DVD para ser substituído pelo Blu-ray? Se alguém tivesse investindo naquilo, né, em qualquer empresa desse setor, ela deveria ter parado muito antes, né? Quando você começa a ver que o negócio está muito rápido, e agora streaming, por exemplo, eu não boto um centavo no streaming. Não, o jogo mudou 4 vezes no meu tempo de vida, que é 30 anos. E deve ter levado em consideração os últimos 10 anos. Isso, né? Exato. Nem existia. Olha a velocidade de transformação desse mercado, né? Eu não diria que isso é perene. Agora você pega banco. Você vai ler a Bíblia, tem referência a banqueiro. Você vai viajar para Florença, lá na Itália, tem os Médici, já era banqueiro. Sabe? O Da Vinci já estava convivendo com os banqueiros. Sabe Tá qual a tudo loucura? certo. Que aqui no Brasil, acho que se a gente voltasse na década de 90, eu acho que a galera deveria falar que banco não era perene, porque quebrava muito banco. Não, mas quebra. O setor ser perene, e aí mais somado a todas essas outras características. Você fala para mim, banco digital é perene? Para mim não é, não tem lucro. Sim. Aí Depende volta no da lucro empresa, consistente. no setor. A Né? análise tem que ser a mesma para tudo, entendeu? Você engloba os fatores todos. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta interessante, porque, cara, você tá falando aqui de ficaria fora do
setor aqui de streaming, né? Que hoje está englobado como tech. Sim. E, cara, se você olha o setor de tech nos últimos anos, foi o setor que mais entregou resultado, pô, lá nos Estados Unidos. Como você se acostumar, ou como você ficar alheio a essa sensação, porque muita gente sofre da dor de corno, né? Putz, eu tava aqui investido em banco, Não comprei investido em Bitcoin. transmissora de energia, não comprei Bitcoin, não comprei empresa de tech, todo mundo ganhou dinheiro, menos eu. Porque eu vejo que isso é um problema também. Porque Sim. quando que essa pessoa que tá sofrendo dessa dor e olha o negócio só, ela tá torcendo pro negócio cair, né? E aí, quando que ela vai comprar? Não tinha lá no raio, perto de cair, né? História do Como carneiro. você fica, digamos, alheio, uma dica para as pessoas, né? Não ficarem olhando para outros ativos ou entrar no investimento da moda e tudo mais. Então, quando a gente fala que tecnologia entregou resultado, é muita mentira. Porque, assim, a bolha das .com, quem tava lá? Era a Ford que tava lá? Não era. Era as empresinhas de internet de fundo de quintal. Então, é o famoso modismo do mercado financeiro, que é um negócio perigoso isso aí. Então, começa ali um hype em torno de umas empresas de um tipo. Daí sai todo mundo botando dinheiro naquele negócio. Foi quebrando tudo. Tinha site que prometia que ia fazer isso, que prometia que ia fazer aquilo. Qualquer empresa que você falava que tinha tecnologia no nome, Eu já tava botava bombando. .com no O nome. mercado financeiro tá vivendo isso agora, né? Qualquer coisa do mercado financeiro tá bombando. Então, Inteligência artificial também. É. é o mercado financeiro, é o nosso mercado. A gente é a bolha. A gente é fruto dessa bolha. Já foi 2 levas que passaram a peneira e foi sobrando poucos,